can count on me like 1, 2, 3. Então, gente, estamos aqui para mais um podcast incrível. Espero que você já esteja inscrito e lembre seus amigos, amigas, alunos, professores de se inscrever e para seguir a gente no nosso podcast Nós, Entre Casais, Famílias e Vida Real. Vida Real. Hoje nós escolhemos um tema bem contemporâneo, porque a partir, não é recente, né? Já tem alguns anos, mas a partir do momento em que sai a lei do divórcio, ou seja, a sociedade legitima que os casais possam se divorciar, o índice, né, o percentual de divórcio que acontece, não só no Brasil, mas em grande parte de países ocidentais, cresce, 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 cresce. A última cifra que eu tive conhecimento é que em até 10 anos de casados, 60% das pessoas se divorciam. Então, isso é um impacto grande para o casal, para as pessoas, para o casal, para a família. E aí a Ana vai dizer aí qual é o título do nosso podcast de hoje. Divórcio, perdas, escolhas e recomeços. Essa fase do ciclo de vida da família é uma fase que traz muita dor, traz muitas dúvidas, traz muitas culpas. E eu e Sandra estaremos aqui falando um pouco sobre isso. Pensei, Sandra, em começar um pouquinho aqui, né, trazendo algo que eu lembrei aqui, né, quando você estava falando sobre essa coisa mais contemporânea. Eu tinha uma tia que se separou antes do divórcio. E isso lá, a gente está falando de década de 60. Não, ela se separou... 50? Não. Eu já não era nascida na década de 50. Deve ter sido década de 70, alguma coisa Sim. assim. E eu lembro da minha avó dizendo para minha mãe evitar a minha tia, porque ela era uma mulher desquitada, né? Então havia um preconceito muito grande, né, com relação às pessoas, principalmente às mulheres, quando elas se desquitavam, e depois ainda com relação ao divórcio. Outro dia uma amiga minha estava me falando, ela falou, poxa, me separei e tal, eu acho tão legal que vocês me convidam para as coisas, as pessoas me convidam para as coisas, não ficam se sentindo ameaçados, falando das amigas casadas, né, que a convidam para as coisas, porque às vezes, porque um dos temores quando as pessoas se divorciam é o temor de ficar sozinha, é o temor de perder os amigos, né? É o temor do medo do julgamento do outro também, né? Enfim, então acho que é um tema aí bacana que dá para a gente abordar diversos aspectos. Eu quis compartilhar um pouco o que me ocorreu, que agora achei que podia ser aproveitado aqui no nosso podcast. Então, né? a gente não conversou sobre as tias, e achei muita coincidência, mas coincidência não existe, é que eu também tive uma tia desquitada. Gente, você falava assim, fulana desquitou. E aí era, uau, como é que ela teve coragem? E tinha o preconceito também com o homem, porque na minha família, então, eu tive uma tia desquitada que morava em Copacabana. Gente, olha, isso era muito. Depois eu vou retomar essas questões. E eu quero retomar essa questão que é o que as pessoas muitas vezes têm como medo e preocupação, que as paralisam na tomada de uma decisão, muitas vezes num casamento que está muito ruim, né, para o casal, às vezes a família também está vivendo uma experiência muito ruim por conta, né, muito disfuncional por conta do relacionamento do casal, mas também o homem, porque me lembro de uma prima da minha mãe que se casou com um homem desquitado e ele tinha um filho. Não bastava ser desquitado e tinha um filho. E me lembro da minha preocupação com a minha mãe,
saídas e chegadas do meu pai, porque havia uma vizinha desquitada que morava com a mãe. Então, essa história do desquite ou do divórcio, tanto no consultório quanto fora, a gente vai evitar de falar sobre exemplos de clientes, mas, no geral, a gente vai estar podendo falar sobre isso. Mas tanto no consultório quanto, né, na minha experiência social, as pessoas sentem essa questão dos amigos. Por quê? Muitos casais têm apenas os amigos de casal. No casamento, foram deixando seus amigos pessoais, não tem um encontro com a amiga ou com amigo, aquele almoço, happy hour. O homem também, muitas vezes, vai deixando aquele futebol que jogava, etc, etc, ou outros amigos. E o casal, então, passa a ter encontros família, né, encontros só saindo com os casais. Inclusive, um sinal interessante do casamento, quando ele não vai muito bem, é esse casal que só sai com outros casais, né? Eles estão casados com outros casais. A vida social do casal está ali. Casados com outros casais, gostei de dizer. É relacionada a esse ambiente social, eles não têm um ambiente social deles, né? Então, família. Ou casados com outros casais, ou casados com a família de origem, ou casados com os filhos, muitas vezes, né? Isso, e aí são sinais importantes de casamento. Que eu acho que a gente pode ir falando assim, do que vai acontecendo para se chegar no divórcio, e o divórcio em si, com toda essa dor que o divórcio traz, eu diria até numa ambiência familiar de dor, mesmo quando o divórcio vai ser um alívio, vai proporcionar inclusive o crescimento das pessoas, tem uma complexidade, porque há casais que se separam e a vida individual das pessoas não fica tão boa. Tem uma perda financeira, mas tem um certo ajuste emocional que aquele casal tinha e que a separação, e aí a gente vai aprofundar sobre a relação com as famílias de origem, etc., um se desenvolve, outro não se desenvolve, que é outro motivo de dor. Você vê que a vida do outro ou da outra está andando e a sua vida não está andando. Eu fiquei aqui com uma questão, né? Lembrei quando eu me divorciei, minha filha era pequena, tinha 2 anos, né? E quando eu me divorciei, um colega meu de consultório, eu dividia consultório com mais 2 outras pessoas, eu preocupada porque a vida ia mudar, eu tinha me mudado, estava pagando um aluguel, então o orçamento tinha que caber mais coisas, né? Então, eu achei interessante a gente Você estava até falando da situação de quando você se divorciou, que primeiro você se separou e depois aconteceu o divórcio, que é outro tema interessante, que tem famílias, casais se separam e não se divorciam. E aí vão começar um outro relacionamento, tem o tema do divórcio que não foi feito, a gente retoma. Mas a gente pensou em retomar agora, falar um pouco do antes, né? Isso, só finaliza essa ideia. Eu acho que você estava falando, depois que eu citei o exemplo de que tem casais que, quando se separam, os dois, né, ficam muito bem, porque tem ali uma queima de combustível emocional na relação que não está indo bem, e aí os dois evoluem, mas às vezes isso não é bem assim. Às vezes os dois ficam piores no sentido pessoal, não conseguem refazer a vida, profissionalmente também a coisa meio desanda, tem a perda financeira e tem aquela, né, tem o medo das desbalanceamento. perdas todas, né? São medo das perdas todas, que esse pré, né? Que esse pré, né? Quer dizer, o antes de se separar, até eles tomarem a decisão, tem o medo das perdas. Mas eu acho uma coisa importante... O medo do desconhecido também. Mas é importante distinguir. Uma coisa é quando o casal se separa sem filhos. Outra coisa é quando o casal se separa com filhos. Porque o casal com filhos, ele vai viver questões que o casal sem filhos não vive. O casal com filhos, eles ficam com receio de se separar e sem saber como é que vai ser para os filhos, se vai ser melhor, se vai ser pior. E tem uma coisa que eu acho legal a gente dizer, né, que eu acho que é importante para os filhos é que os filhos se sintam seguros emocionalmente, né? Então, muitas vezes, viver com pais
que brigam, que se desentendem, traz uma sensação de insegurança para os filhos muito grande, Mas né? a maneira como o divórcio acontece e depois a questão de como os filhos vão ser acomodados nesse divórcio é muito importante, não só a passagem, tem o antes, a passagem e o depois. Mas eu quero retomar um pouco O antes. para a gente só. E depois vamos vir para o casal sem filhos e o casal com filhos. Eu quero retomar que a gente começou falando sobre o desquite, o divórcio, porque há uma evolução, de fato, da aceitação social, que era a questão do desquite, é que não havia uma aceitação social, cultural, para que a pessoa se separasse. Porque nem legalmente, na verdade, existia uma coisa chamada separação de corpos, evoluía para o desquite, mas tinha uma série de outras questões que o divórcio vem trazer um pouco para dizer assim, ok, juridicamente falando, vocês podem começar tudo de novo, né? Esse casamento se desfaz e aí, assim, a família acaba. Aquela família, com aquela configuração, ela acaba. É bom a gente não ser radical, porque existem vários arranjos familiares, mas muitas vezes a dificuldade de aceitar a perda daquela organização, retomando a questão dos filhos, principalmente para os filhos, e o que essa família vai fazer em termos da organização das suas fronteiras, seus limites, coisas práticas, né? Sobre a guarda, tem outro nome agora, guarda compartilhada, tem um nome mais moderno. Hoje em dia é só guarda compartilhada. Tem outro nome, mas é só isso. É meio que automático agora. Pois é, mas o que acontece? Os filhos não gostam. Gente, faz a mochila, põe o caderno de matemática, física, não sei o quê. Mesmo, não tem caderno, agora estou no tablet, tá bom, mas sempre tem caderno ainda. Aí põe aquela coisa toda, sai a criança com a mochila para aquela casa, aí daqui a pouco volta para outra casa, aí esqueceu não sei o quê, aí os pais, quando não se entendiam antes, continuam se entendendo, começa uma tensão sobre aquela ida, aquela vida. Para onde você quer voltar? Né, que você falou que queria voltar, a gente já foi lá para frente. Vamos voltar? Não, o que eu quero voltar é para essa aceitação social, que eu acho que teve uma mudança, mas pela escuta que eu tenho ainda hoje, ainda pesa muito essa questão dos amigos, da convivência social. Refazer a vida não é só refazer a vida do casamento, não é só refazer a vida na família, é refazer a vida também no social, viagens, datas comemorativas, amigos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas que não é tão brincadeira assim. Beach tênis. Na verdade, eu já indiquei beach tênis para vários clientes e para vários amigos por conta do social. De você refazer, ter a oportunidade de refazer. Inclusive, você vai encontrar outras mulheres separadas, viúvas, etc., e outras pessoas que não eram daquele teu ambiente social. É um ambiente variado, porque, em geral, praia ou clube. Isso é para evitar o divórcio? Não. Para depois mas também para evitar é importante. Para evitar o divórcio. Porque um casal que fica isolado, fica sozinho, né, que não tem amigos, ele também não troca com outras pessoas. Né? Mas foi bom. E é importante isso. Eu tenho recomendado algumas atividades, né, que não necessariamente, né, beach tênis, mas no sentido da ampliação dessa rede desse casal. Né? Mas tem uma coisa importante que eu queria voltar só no medo, Sandra, no antes. Tá. Né? Assim, quais são os medos, né? Então, você falou, o medo da família acabar, porque tem uma ideia de família, né? Que as pessoas também precisam rever, a noção do que é família, o que é família, o que é família, o que é família para cada um, né? Mas muitas vezes vem uma ideia, né, de que primeiro, eu ia ficar casado para sempre, né? Então vou me separar, então vem uma sensação de fracasso, né? Porque então não deu certo, então eu fracassei, isso tem que estar muito presente, né?
que são coisas que a gente trabalha também na terapia, com a pessoa, com o casal, para poder Perda dos desconstruir projetos de isso, vida que eram né? feitos a dois, né? E uma outra coisa importante, a questão da família, né? Principalmente dependendo do tempo de casamento, né? A relação deles com as famílias de origem, porque, né, muitas vezes eles se sentem parte da família do outro, né? E aí, ao se separar, há uma perda dessa família, como se ficasse sem família. Principalmente se um desses parceiros tem uma relação ruim com a sua família de origem. Eu tenho visto algumas situações assim. Então, um tem uma relação ruim com a família de origem, né, acaba, né, vamos dizer, sendo Adotando. adotado ou adotado pela família do outro, É e uma na hora da pressão. separação é como se ficasse de novo sem família ou se sentindo órfão. Então, tem os medos que antecedem, que muitas vezes justificam até um certo adiamento da decisão do Medo sobre uma divórcio, realidade né? a ser vivida. É, Porque, por exemplo, uma amiga minha, quando ela se separou, eu me senti fazendo, assim, é como se fosse uma distribuição de bens. Eu me senti, assim, é, obrigada, não fiz, mas acabou para escolher. acontecendo, a fazer uma escolha. A gente está falando sobre escolhas. São escolhas. Os amigos também têm. São divididos. Ela fez um pedido explícito, Uhum. que ela não queria me perder como amiga, mas exigindo que eu não fosse amiga do ex-marido. Então eu falei, não, eu sou amiga dos dois, mas um pouco que inevitavelmente, até que foi uma separação difícil, ruim, e até que os dois se acertassem, eu de fato acabava não convidando. No primeiro ano não convidei para o meu aniversário o ex-marido. No segundo ano eu acabei com aquilo e convidei. Mas tem essas, agora da expressão saia justa, que aí vem os parceiros, né? Aí a pessoa, você continua amigo dos dois, aí você vai convidar com o novo parceiro. Estou até trazendo para o pessoal, para a gente não falar muito dos clientes, né? Sim. Mas quantas vezes eu já não recebi telefonema ou mensagem? Você convidou fulana? Ou convidou fulano? Que é o namorado, a namorada Ah, tudo bem, se você atual. convidou, só quero saber, porque eu não estou preparada ainda para Isso. encontrar. E aí, são situações que Né? aí escolhem todo mundo tem uma situação de escolha nessas situações. Acaba tendo o que fazemos. Eu achei interessante a coisa assim do vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar e vamos retomar até assim, motivos para divórcio. Então, eu acho que um dos primeiros motivos para o divórcio é o casamento não acontecer. Acontece assim, tem a festa, vai lá, assinou o papel, agora está muito na moda os casais irem morar juntos. É interessante que, assim, a totalidade dos casais que eu conheço que foram morar juntos primeiro e se casaram depois, se casam. Então, esse teste parece que está funcionando, mas também são ali os primeiros anos do relacionamento. Mas o que eu quero voltar é como se fosse uma coisa assim: você dá um passo para frente, mas dá 2 passos para trás, que é deu mesmo. Será que você, nessa passagem da vida de solteiro, ou quem estava vivendo, né, morando com a família, com os pais, ou um pai, enfim, que quando vai dar esse passo, dá o passo mesmo, fica referido às famílias de origem? Não, eu penso que primeiro essa é uma questão importante, que é você está casado com quem? E aí você dá o passo à frente, mas você está casado com trabalho? Ou como você colocou? Então, assim, o que leva no sentido tão difícil, a gente não vai fazer essa coisa assim tão diretiva. Mas quais são os aspectos que ficam presentes ali quando o casal, né, chega a esse momento de começar a pensar no divórcio? Que foi tudo o que aconteceu desde o lançamento dos filhos, que a gente já falou, né, no outro momento, até esse momento aí que você vai ser casal, vai ser pai, vai ser mãe. Tem a questão de como que o casal conjugal se perde quando os filhos nascem, aí começa o casamento com os filhos, essa energia que seria para acontecer entre um e outro, né? Muitas vezes na própria família de origem não viu muito o afeto do pai, da mãe.
acontecer, né? E aí, quando casa, qualquer dificuldade que vai acontecendo vai distanciando, e esse afeto que aprendeu, né, com os próprios pais ou avós a transmitir para os filhos vai desviando, que muitas vezes vai trazer para a terapia, né, essa criança sintomática aí. Esse medo, né? Então, assim, voltando ao medo, né? Pensando antes, né, do divórcio, da separação, uma das questões que às vezes impede ou segura, né, essa decisão tem relação com a questão financeira, né? Assim, alguns casais têm uma dependência financeira, né? Ou tem uma dependência emocional do outro, né? Então, principalmente, eu vejo muito isso com, por exemplo, mulheres que, né, fizeram a opção de não trabalhar ou de deixar de trabalhar quando tiveram filhos, né? Trabalhar fora. Trabalhar fora. Tô trazendo aqui até Sim, situações de mercado de pessoas trabalho. que não porque tem que ficar em casa para cuidar da casa, pessoas que eu lembrei aqui que têm funcionários em casa, tem babá, os filhos, não era por essa razão, né? Mas combinou-se que não queria largar a carreira. Até, né, vi outro dia uma decisão jurídica de um juiz que entendeu que a esposa precisava de uma compensação porque ela abriu mão do trabalho, porque foi uma combinação lá com o marido, né? Então, nesse momento, a decisão, às vezes, ela é adiada, né? Porque abrir mão daquele casamento significa, muitas vezes, ter que retomar uma vida profissional, e às vezes até aquela vida profissional que a pessoa tinha antes deixa de fazer sentido, então ela vai ter que descobrir outra coisa, o que ela vai fazer da vida, né? Claro que muitos casais se separam, né? E o marido ou a esposa continuam recebendo pensão, né? Conheço alguns exemplos assim, né? Pensão para eles próprios, não para filhos. Tem algumas combinações, alguns acordos também desse tipo, né? Mas a questão é que a gente sabe que na hora do divórcio, tá? Quando o divórcio não é bem conduzido, não é bem preparado, né? Não é bem trabalhado, e por isso a terapia de casal ela é importante, né? Para ajudar o casal também a poder fazer uma separação bacana, né? Então, nesse momento, então, se tem muitas mágoas, a tendência vai ser buscar recursos para atingir o outro, e às vezes vai atingir financeiramente, né? Ou vai atingir com relação à questão dos filhos. Já vi algumas pessoas, poxa vida, mas ela quer guarda compartilhada, mas ela nem fica com os filhos, sou eu que fico com os filhos. Por que ela quer guarda compartilhada? Aí a gente chega, às vezes, num certo ressentimento. A pessoa está ressentida. Então, a forma de atingir o outro, né, é através dos filhos, porque nessa hora os filhos eles viram arma, eles viram moeda de troca, né? Gente, Então, os filhos viram tantas coisas. complexo pra caramba, né? Eu olhando para o efeito, não é porque separou, é o efeito da separação ou do divórcio mal conduzido. Então, eu acho que assim, tem em si, eu vou usar até uma expressão trauma, porque já trabalhei e trabalho com pessoas que têm na vida adulta, às vezes 20 anos depois, 30 anos depois, sintomas que foram provocados pelo senso de orfandade quando os pais se separam. Os pais estão tão envolvidos, né, naquela situação, principalmente quando é conflituado, já é difícil quando é um divórcio bem feito, bem conduzido, né? Então, esses divórcios que são litigiosos, como você está falando, que entra briga na justiça, ficam anos, né? E as crianças ficam com essas mensagens todas. Mas a perda de algo que às vezes alguns pais conseguem esconder o que está acontecendo. Então, de repente, a criança muda tudo. Então, dependendo da idade dessa separação, ela tem impactos. E não é a mesma coisa uma separação com uma criança pequena. Eu não tive. O que a gente escuta no consultório? Não tive essa experiência de ter pai. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos. Aí a pessoa diz, não sei como é que eram meus pais morando juntos, não sei. Eu tenho gente que me diz isso. Como é que é a sua Você referência foi tão de cedo que não casal? lembra, né? Só lembra. Não vivi isso. Aí você tem a separação, aí deixa um pouquinho mais tarde, vai ser melhor. Não necessariamente, aí separa, os filhos estão ali com 11, 12, 13 anos, entrando na adolescência, complexo pra puberdade, bem caramba. complexo. E aí, se você pergunta
quando a gente faz o genograma é a história ali da família. Aí se você pergunta, até para uma pessoa que você está atendendo individualmente, fala um fato marcante na história da sua família, a separação dos meus pais. Então, o que foi marcante na sua vida da separação dos pais? E aí eu penso que separação ou divórcio, né? Como eu comentei, às vezes as pessoas se separam e não se divorciam, porque tem a dificuldade emocional da separação. As pessoas já não estão mais envolvidas afetivo, sexualmente falando, mas ainda estão envolvidas emocionalmente. Eu ri aqui um pouco que eu me lembrei de quando eu era criança, que eu escutava uma coisa que era incompatibilidade de gênios, Eu vejo isso. né? Incompatibilidade de gênios, que é a dificuldade de lidar com as diferenças, né? Com as diferenças e com a entrada da mulher no mercado de trabalho cada vez mais, né? Impactou os casais heteroafetivos bastante. E só voltando à questão do momento importante na sua vida que você identifica na vida da sua família, a separação dos meus pais. Como é que isso te impactou? Como isso forma sintoma ainda hoje? Quais foram as defesas que toda essa família fez, suas proteções, né? Porque a gente tem o heterossuporte e o intra-suporte interno. Então, quando tudo está desmoronando, o que eu fiz? Casei com os telefones, casei com os aplicativos, fui procurar fora de casa uma amizade. Essa coisa da presença dos pais, né? Fiquei pensando, porque eu lembrei até de quando eu me separei, que o que me trazia muito sofrimento era pensar na possibilidade de ficar longe da minha filha, porque ela era muito pequena. E aí eu pensava, caramba, como é que vai ser isso, né? Eu vou ficar longe dela, vai ter negócio de final de semana, né? Tanto é que quando eu me separei, eu não fiz questão de organizar, e nem o pai dela pediu um final de semana para ela e um para mim. Eu achei ótimo, né? Só que depois, claro, de alguns anos, eu falei, caramba, mas eu não tenho nenhum final de semana para mim, né? Assim, eu digo para mim, claro que eu estava ali com ela, que era ótimo, mas eu também queria poder fazer outras coisas de vez em quando. Eu não podia nunca, porque na verdade eu não tinha nenhum final de semana. E às vezes, inclusive, chegou uma época que eu tinha que trabalhar no sábado. E aí coincidia o final de semana, né? Quer dizer, porque eu estava todos. Você vê linguagem corporal, não deu para não Eu não ficava com ela, aí eu tinha que pagar alguém para ficar com ela. Quer dizer, muito ruim, né? Porque, na verdade, ela ficava comigo, mas não ficava comigo alguns finais de semana, porque não havia do outro lado ali, né, uma organização. Para depois a gente mudou futuramente, a gente mexeu nesse arranjo, né? Mas uma das coisas que, né, eu ficava, caramba, como é que vai ser? Isso me fez adiar a decisão, né? Ainda fiquei ali adiando um pouco a decisão, né? Com medo de como é que ia ser, porque minha sensação era de perda, né? Eu queria perder, não ia estar com ela, né? Então, os homens também têm muito esse medo, inclusive o medo de ter um outro homem ou uma outra mulher, né? Tanto homem a como mulher. Vamos ameaça, falar do né? homem. Perder o lugar. Perder o lugar e perder a convivência. O medo da perda da convivência. Agora, muitos homens delegam para os próprios pais. É outra queixa que aparece muito. Eu ficava com meu pai, na verdade, não Ficava ficava com os com meu pai, avós. ficava com os avós. Porque alguns casais, dependendo da etapa do ciclo vital que se separam, muitos casais, quando se separam, já lá pelos 40 e tantos, 50 anos, vão viver uma adolescência. Aí tem muitas questões, né? Que tipo, o que quer? Me separei porque eu quero refazer a minha vida, eu gosto da vida familiar, gosto da vida de casado, então vou procurar alguém? Não, me separei porque eu me casei muito cedo, então agora eu quero viver minha vida. Me separei porque eu estou infeliz nesse casamento. Me separei porque eu estou muito infeliz e o casamento, estar Tá muito nesse ruim. casamento está muito ruim, estou fazendo sintoma, né? Não conseguimos mesmo, fomos nos distanciando. Então, em geral, as pessoas se divorciam no Ocidente, né? Por questões de dinheiro,
porque o casamento está muito ruim, dinheiro separa. Beth, agora, gente, a quantidade de separações por conta de dívidas, pode fazer até um podcast sobre isso. Cada vez que eu vejo uma propaganda, vou fazer aqui meu movimento contra as bets e as apostas. País que é proibido o jogo. Porque as pessoas ficam viciadas. O país que é proibido o jogo, você ligar. Cada momento do jogo da Copa do Mundo tinha uma propaganda de bet, com as famílias se divorciando, criando dívidas enormes. Casais, enfim. E você joga escondido. Né? Aí falar, jogo não é investimento. As pessoas pensam que jogo é investimento. Mas não vamos falar sobre isso agora não, para a gente poder, né, ir fechando. Para voltar, né? Então, Para a gente voltando fechando, mas né? assim, eu acho que a gente vai poder falar em outro momento, que a gente está fechando isso, do pós-divórcio que a gente acabou. A gente vai falar sobre casamento, né? Depois, e aí acho que a gente vai poder retomar isso aí, né? O casal chegou ao divórcio, organizou, avisou os filhos. Eu queria só falar mais uma coisa, né? Que muitas vezes impede também o casal de tomar a decisão. Então, eu falei a questão, né, o receio de perder a família, porque aquela família do parceiro, da parceira virou sua família, né, perder os amigos, uma série de outras questões. E tem uma questão que é da identidade, né, de como é que eu me vejo também, né? Então, como é que eu vou me ver? Porque é isso, uma coisa é eu casada, tal, com fulano, né? Outra coisa é eu separada ou sozinha. Interessante, uma amiga minha outro dia falou para mim assim, porque tem uma diferença entre a pessoa se ver solteira e se ver sozinha, né? E ela estava fazendo ali uma distinção, né? Eu estou solteira, eu não estou sozinha. Para ela fazia sentido essa distinção, né? Enfim, porque eu estou sozinha, parece que não tem ninguém, mas tem outras pessoas na vida, tem até amigos, enfim. Mas eu lembrei de uma situação importante que eu acho que tem a ver com a expectativa do outro, né? O medo de decepcionar, às vezes, até a família de origem, principalmente quando envolve religião, questões religiosas, né? Então, família muito religiosa, as pessoas se casam e que precisam ficar casadas e que não podem se separar, né? Então, porque na religião aquilo não comporta. Às vezes, há dias eu fico com receio, né, de decepcionar a família de origem, decepcionar a comunidade religiosa, né? Então, já vi, assim, lembrei de um casal que eu atendi, por exemplo, que era uma mulher, né, muito infeliz, e o pastor dizia, mas você tem que aguentar, porque é seu marido, né? E quando ela saiu daquela igreja, foi que ela começou a se permitir poder pensar de uma outra forma na possibilidade de separação. Então, muitas vezes, as pessoas adiam também por questões religiosas. Acho importante trazer isso também, porque eu acho que é uma questão contemporânea, né? Mas é isso, acho que a gente está no nosso tempo aqui, né? É um episódio que a gente pode depois fazer os ecos, né? Que a gente está com essa ideia agora, alguns episódios fazer o eco, né? Como esse tema aqui é um tema muito rico, a gente queria que vocês deixassem aqui escrito para a gente quais são as situações relativas ao tema do divórcio que você gostaria que a gente abordasse, ou se quiser compartilhar também um pouco, algo da sua experiência. Estamos abertos aqui a sugestões, né, Sandra? Porque eu fiquei com uma sensação assim que a gente deu só uma espanada, né? Porque são muitos aspectos emocionais, sociais, econômicos, religiosos, né? Desde quando você resolve ficar junto de todas as expectativas gerais, como a gente comentou, e aí que suportes, acho que a gente podia colocar bem isso, que suportes as pessoas precisam poder desenvolver emocionalmente, socialmente, para dar conta de não manter, né, uma relação, um casamento que faz mal para o casal, que é ruim para o casal, né, para as pessoas e para os filhos, enfim. Né? E aí isso, gente. Para a gente é super importante a gente, a partir desse episódio, ter aí o comentário de vocês. Coloca qual foi a razão do seu divórcio, o que está te impedindo de fazer um divórcio. Se esse nosso podcast tocou algum ponto importante para você ou para alguém que você conhece, escreve aí. E se você pensar que é alguma coisa assim que é mais do que um comentário, a gente está aqui de portas abertas, temos um setor de família que a gente acompanha aí
E temos também nosso curso de formação em terapia de família, que a gente tem espaço para atendimento das pessoas também. Então, gente, já sabem, aciona aí o sininho e comenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You can count on me like 1, 2.